Vem, Gabriel, quero ver se você é inteligente mesmo. Resolva essa. Meu Deus do céu. Não, Gabriel, você errou essa conta. Pera, nem terminei ainda. If you love the devil, skip this video. Only those who love Jesus will watch until the end. Leave a like, subscribe to the channel, and comment multiple heart emojis in the comment. One side. Meu Deus do céu.